Bom dia. Bom, eu me chamo Samara e o trabalho a seguir ele tem como título Astronomia Observacional e o Catálogo do Céu da cidade de Parnaíba, Piauí, Brasil. Bom, esse trabalho ele tem como objetivo a apresentação de um material didático que visa ajudar os estudantes dos cursos de astronomia e dos cursos de física ou também estudantes do ensino médio, mas que de alguma maneira esses estudantes eles não sabem como dar os primeiros passos dentro da observação celeste. E nosso trabalho, ele busca justamente isso, o desenvolvimento de um catálogo onde possa te ensinar é, a maneira exata de observar o tipo de iluminação que você deve estar à noite, o tipo, como o céu deve estar para você observar, o tipo de material que você vai utilizar, os telescópios, e para a realização desse trabalho se fez necessário primeiramente um levantamento histórico acerca do que era a astronomia, do que foi a astronomia, tanto no Brasil como no mundo. Porque quando se fala de astronomia, a astronomia de hoje, ela não é a astronomia que foi séculos atrás. Por exemplo, no período mais arcaico da história, a astronomia e a astrologia, elas eram basicamente a mesma coisa, como, por exemplo, nessa primeira parte da pesquisa, nós vamos observar que muitas civilizações elas usavam tanto da astronomia como da astrologia para conseguir respostas sobre de onde viemos, para onde vamos, como os mitos de criação. A astronomia, em algum momento da história, ela esteve relacionada intrinsecamente com os mitos de criação, mas, obviamente, não foi apenas isso. A mesma foi usada como observação pelos egípcios, que observavam as estrelas, observavam as constelações, e em algum momento eles, com essas observações, eles passaram a perceber, por exemplo, que a estrela d'alva, no caso, o nosso planeta Vênus, como ainda hoje é chamada estrela d'alva, que em algum momento ele estava no céu em determinado período. Esse determinado período, por exemplo, eles conseguiam associar com a época do ano, a estação do ano que estavam, se era mais propícia para o plantio, por exemplo, para a colheita, né, por exemplo. E a partir dessas observações, muitas civilizações elas passaram a criar os seus calendários esses que lhe auxiliavam é, no campo da agricultura, para saber qual momento eu devo plantar, qual momento eu devo colher, que determinado momento costumam vir as chuvas, ou que costuma vir o período mais seco do ano. Já na segunda etapa do nosso trabalho, a gente optou por algo mais técnico, como, por exemplo, buscamos fazer uma análise sobre os telescópios e os tipos de telescópios, as necessidades desses telescópios dentro da observação celeste, como, por exemplo, telescópio é basicamente um aparelho que serve para coletar luz. Então, quanto maior a quantidade de luz coletada, mais nítida é a imagem formada. Então, a partir dessas imagens formadas, você pode ter um telescópio de maior alcance ou de menor alcance, com imagens mais nítidas e outras nem tanto. Então, dependendo do tipo de observação que você vai fazer, você pode optar por um telescópio mais barato ou por um telescópio mais caro. Se seu intuito for fazer uma pesquisa que não vise apenas a observação como hobby, mas sim como um campo mais acadêmico, mais científico, você vai ter que optar por telescópios que muitas vezes vão ser mais caros. Então, é interessante que você saiba o tipo de telescópio que você pretende usar, o tipo de telescópio que você quer investir, dependendo
do tipo de observação e do tipo de pesquisa que você quer fazer. A última etapa da nossa pesquisa, ela teve como, é, como de fato, o catálogo, que foi o catálogo onde nós conseguimos fazer uma observação, escolhemos uma noite, que no caso da noite foi 19 de fevereiro, porque a gente encontrou o céu propenso, não era uma noite nublada, não era uma noite de chuva, escolhemos um local bem escuro, contamos ainda com a ajuda do GOA, que é um grupo observacional de astronomia do Instituto Federal do Piauí, Parnaíba, e para a montagem dessa carta celeste, desse nosso mapa celeste, nós contamos ainda com um aplicativo chamado Estelário, que o mesmo ele consegue dar com precisão o nome dos objetos que vamos observar, os nomes dos objetos que estão no céu durante a noite, e a partir dele nós conseguimos criar um ambiente propício para observar, e durante essa noite, com esse ambiente propício, foi possível catalogar as estrelas observadas, as galáxias observadas e os planetas, mas muito além disso, nós conseguimos criar esse catálogo, onde a gente consegue explicar os primeiros passos para os estudantes tanto de astronomia quanto de física, os primeiros passos de como iniciar uma observação, o que se deve fazer e principalmente o que se deve evitar. Então, esse foi a nossa pesquisa, que teve como intuito desenvolver o material didático para os estudantes que estão iniciando a vida acadêmica nesse campo astronômico, ou simplesmente para pessoas que gostam de observar, mas que não sabem como fazer. E obrigada pela